Oi, meus irmãos, eu estou aqui para gravar mais um vídeo. Dessa vez eu quero falar um pouco sobre a minha opção por seguir a filosofia espírita, né? Eu, eu, eu tinha muito conflito com a leitura da Bíblia. Não conseguia entender a leitura e por isso eu o tempo todo conflitava, não conseguia, na verdade, dar sequência na leitura. E aí, uma ocasião, eu trabalhando na região de Bauru, e eu conheci um senhor chamado Geraldo, e ele acabou me falando sobre o mundo espiritual, e eu acabei me interessando também. E foi ele que me deu, pela primeira vez, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li por 2 vezes, entendi, e a partir da leitura, hoje eu consigo, isso há muitos anos, né? Hoje eu consigo conversar com todo tipo de religião e sem nenhuma discriminação. E à medida que a gente vai aprofundando, né, no Evangelho cristão, né, que é o Espiritismo, né, cada um, né, independente da sua religião, pode praticar o Espiritismo. O Espiritismo exclui não a religião e também não cobra para fazer nenhum tipo de atendimento, pelo menos o Espiritismo ao qual eu sigo. O que acontece muitas vezes é que os médiuns acabam se deixando levar pelas paixões e passa a achar que ele tem o domínio sobre o que é dado a ele, né? Os poderes que é dado a ele. E na verdade nada é dado a ele, é a oportunidade apenas dele reparar aquilo que ele tem de dívida de outras vidas. Então ele vem com esse dom justamente para resgatar as faltas, né? Até tenho uns amigos que nas palestras falam: nossa, nós deveríamos ter sido da pior espécie, né? Que hoje a gente vem com esse dom, com essa oportunidade de estar atendendo as pessoas, né? Levando um pouco de amor, de paz, né? De entendimento sobre espiritualidade. E uma das coisas que eu mais assim, eu admiro são os trabalhos de desobsessão, onde as pessoas que estão em desequilíbrio acabam atraindo espíritos que os levam a ter dores, algum tipo de problema de saúde, e aos quais não encontra na medicina, uma medicina da terra, né? Não encontra uma solução. E quando passa diante de um médico que recebe um médico espiritual, acaba por ficar boa e descobre que existe uma outra possibilidade, né? Além daqueles irmãos que acabam obsediando, né, as pessoas por influência dos pensamentos que as pessoas acabam levando, né? Ou seja, para ficar mais claro, as pessoas, pelo fato de vibrar uma energia, né, vamos imaginar, melancolia, tristeza, ela acaba atraindo irmãos espirituais do plano espiritual, né, que esteja vagando para essa sintonia, e acaba cada vez ficando pior, porque tem muita gente que ela sabe
o que ela precisa mudar, mas ela não consegue, ela se torna fraca, né? A gente vê muito isso quando as pessoas chegam ao ponto da depressão, mas muitas vezes a depressão pode ser evitada se a pessoa tem um conhecimento da espiritualidade, porque pode ser patológico, claro, pode sim, mas também pode ser alguma coisa espiritual. E para isso existe as pessoas que são voluntárias, os médiuns que acabam tendo esse dom que Deus, né, deu para que consiga ajudar essas pessoas que necessitam de assistência. No centro espírita, aliás, num dos centros espíritas, não, eu conheço 4 centros espíritas distintos e que eu conheço as pessoas e transito por eles. Quando há necessidade, né, de uma desobsessão, a gente vê claramente que a mudança que acontece dessa pessoa que estava obsediado depois que esse espírito é colocado para tratamento. E até uma coisa que eu gostaria de esclarecer é que uma diferença que nós temos em relação ao pessoal do segmento evangélico é que o pessoal do segmento evangélico, não que esteja, não estou dizendo aqui o que está certo e o que está errado, mas nós não tratamos da mesma forma que eles tratam como demônios, e sim como espíritos que estão precisando de orientação. Vamos imaginar que um espírito que foi traído, né? Que era marido e mulher, foi traído tal, e morreu, já em outras, passou por outras vidas e agora reencarnou, outro não. Aí vem obsediar, quer se vingar, né? Aí começa a atrapalhar a vida deles, as coisas começam a dar errado, né? E a pessoa não, pelo fato de não ter conhecimento, não se dá conta, né? Então é diferente o tratamento de uma casa espírita em relação a uma igreja, seja ela católica, fala de exorcismo, e espírito, aliás, o evangélico fala tratamento dos demônios, né? E, quer dizer, estou falando como eu vejo, tá? Isso não quer dizer que seja ao pé da letra, tá bom? Mas assim, a gente não trata como um demônio, a gente trata como um espírito precisando de orientação. E esse espírito é conversado com esse espírito para que ele siga o caminho do tratamento e que ele consiga resgatar essa falta, mas de uma forma de crescimento, para ele se torne um espírito bom, né? Então ele vai, né, é guiado para a espiritualidade, onde ele e outros irmãos de luz vão assistir muitas vezes. Esse irmão de luz, isso aí eu gostaria de deixar bem claro, esses irmãos de luz, na maioria das vezes, são parentes deles que já desencarnaram há muito tempo. Avô, avó, pode ser até uma bisavó, mãe, pai, pode ser diferente também de filhos, né? Que já desencarnou e numa condição, está numa condição melhor, está esperando, né? Para fazer esse acolhimento. É muito interessante. E eu gostaria também de colocar que eu indico, as coisas que eu indico é aquilo que fez bem para mim. Então, e vejo assim, presencio, não só para mim, mas como presenciei, que fizeram bem a outras pessoas, que encontraram o caminho, que hoje sabem como lidar com essas manifestações. Então, tudo isso só leva as pessoas a um caminho da espiritualidade, no sentido de praticar o amor verdadeiro de Jesus. É isso que a gente sempre coloca, porque ser espírita não é só a palavra, o acolhimento, o ouvir,
né? Pode ser um abraço, pode ser uma ajuda numa casa de apoio, numa casa onde cuida de criança, ou das pessoas, tem muito trabalho com o pessoal que vive em vulnerabilidade de rua, né? Então, esse é por tudo isso é que eu resolvi a seguir o Espiritismo. Hoje, né, frequento não só uma casa, são trabalhos diferentes, mas são 4 casas diferentes que a gente vai no trabalho de acolhimento. Então, a gente se sente muito bem e ver o quanto essas casas são importantes na ajuda de outras pessoas, para orientar, para tirar as pessoas do pensamento negativo, ganhar a vida realmente e evitar, né, que muita gente se perca. Chico Xavier, por exemplo, né, quando perguntaram para ele sobre igreja, que era um dos maiores médiuns do Brasil, talvez o maior, ele disse que enquanto tivesse as igrejas fazendo o seu papel, que diminuiria o número de pessoas na população carcerária. Eu achei isso muito interessante. Quer dizer, mesmo que haja um desvio, às vezes, de conduta que acontece em toda religião, a partir do momento que as pessoas procuram o bem e fazem o bem, a gente tende a ter cada vez menos essas pessoas de desvio de conduta e cada vez mais o amor reinará entre as pessoas. E é isso, acho que a nossa salvação está bem voltada a isso, né? Prática do amor. Para que a gente ficar sofrendo e só com ódio, com rancor, sendo que a gente pode fazer algo muito melhor, né? Tá, muito obrigado, espero que o vídeo possa ajudar alguém, tá bom? Obrigado.